Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre carreira em pesquisa. Você sabe quais são as habilidades essenciais que uma pessoa precisa ter para se tornar uma pesquisadora? Quais são os melhores métodos? Como que a inteligência artificial está afetando também a área de pesquisa e principalmente relacionado também com pesquisa para produto digital, para pesquisa com usuário, para clientes. Você tem ideia do que é necessário fazer e como se dá para seguir nesta carreira? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui neste episódio. E para somar comigo, eu convidei um cara que eu considero incrível. Ele atua comigo lá na empresa. Ele é gerente de pesquisa no Itaú. Salve, salve, Felipe Botelho. Fala, Lau, beleza? Putz, obrigado pelo convite. Muito legal aqui o projeto. Fiquei muito feliz aqui de ter sido convidado para participar aqui com você, tá? Pô, Fê, eu que agradeço por você ter aceito aí o convite de estar participando aqui do Papo de UX. Tenho certeza que vai ser uma troca incrível. E antes eu quero deixar uns recadinhos aí pra galera. Lembre de você ativar as notificações, deixar o seu like, pegar o link deste episódio e compartilhar com as pessoas aí pelas redes sociais, seja grupos de Telegram, WhatsApp, no LinkedIn. Se for no LinkedIn, lembra de me marcar lá, Luan Matheus. Marca também o Fê por lá, Felipe Botelho, porque vai ser muito legal saber a sua opinião sobre o que você achou deste episódio. E se você quiser contribuir também de forma monetária para esse projeto, você pode através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, pix@papodeux.com.br. E tem também o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode clicar no link que está na descrição deste episódio. E um outro e-book muito legal das minhas amigas Paola e Carol, com os 300 termos de UX. Para você que está iniciando na área ou que já está na área e fica com dúvidas sobre determinado termo, tem esse e-book aí muito legal dos 300 termos de UX das minhas amigas Paola e Carol. E Fê, fala pra gente aí como que você começou a sua carreira na área, antes da gente iniciar as perguntas, porque eu acho que faz total conexão, inclusive, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui entender. Cara, como que o Fê começou a trabalhar com isso? E o que te motivou, né? Eu quero ser pesquisador. Do nada, um dia você acordou e falou, vou pesquisar. Eu brinco muito que eu acho que ninguém, quando era criança, sonhava em ser pesquisador de mercado, né? Assim, ou fazer pesquisa de UX ou coisa do tipo, né? Mas eu, quando era criança, na verdade, eu queria ser cientista, né? E, de alguma forma, eu acho que essa carreira acabou me trazendo isso, né? Mas na vida prática, né? Quando eu era um jovem universitário ainda, eu precisava trabalhar, eu queria fazer um estágio e eu queria muito fazer um estágio numa área, numa empresa, né, multinacional. Então eu tinha essa vontade, né, assim, de entrar no mercado de trabalho já numa grande empresa. E na época, pelo período que eu estava na faculdade, ainda eram poucas empresas que aceitavam, né, empresas desse porte que aceitavam estagiários ali que estavam no primeiro, segundo ano ainda da faculdade. E daí eu participei do processo seletivo para trabalhar na antiga Nextel, né, na área de telecom, e eu passei para a área de pesquisa. Na época, eu fiz faculdade de administração na SPM, então eu tive matérias de pesquisa, mas eu estava começando até a matéria de pesquisa, nem sabia direito o que era isso ainda. E eu falei, eu topo trabalhar aqui. E a gente também acaba brincando bastante que quando o bichinho da pesquisa te pega, é muito difícil que você queira fazer outra coisa, né? Então, a partir dali eu fiz estágio na Nextel, né? Um momento muito legal, de lançamento de 3G, um momento super interessante ali, desafiador da companhia. Depois disso eu passei pela Nielsen, né? Não a Nielsen do Nielsen Norman, mas a AC Nielsen, né, que faz medição de market share, atendendo uma série de empresas ali ainda dentro do período de faculdade. E quando eu me formei, eu fui trabalhar na Ipsos, né, que é um instituto de pesquisa francês, que atua já, né, global e está no Brasil há muitos e muitos anos, fazendo pesquisa aí sim, já mais focado em experiência, né. Na época ainda não era experiência digital, a gente fazia muita pesquisa de experiência de pós-venda, do setor automotivo, então trabalhei com Hyundai, Audi, Yamaha, várias empresas nesse lado, assim. Até que pela Ipsos, eu comecei a fazer pesquisa para o setor financeiro também. E daí que o Itaú entrou na minha vida. Primeiro, eu ali como analista de pesquisa do Instituto, fazendo pesquisas de satisfação, pesquisas de experiência para o banco. Até que em 2017, eu fui chamado para pular o muro ali, né? Sair do Instituto de pesquisa e passar a atuar dentro do banco, né? E dentro do banco foram várias áreas que eu fui atuando ali e vários contextos que eu acho que a gente vai bater o papo um pouquinho hoje sobre essa transformação, né? Porque acho que não é uma exclusividade da área de pesquisa,
mas nesse tempo, né, que eu trabalho já na área, mais de década já, muita coisa mudou, né, assim, muita coisa tem mudado e acho que cada vez mais rápido e acho que cada vez vai mudar mais, né, então foi assim que eu caí em pesquisa, me apaixonei, né, por ser uma área que desde o começo tem muito contato com estratégia, tem uma mistura de psicologia com economia, com ciências sociais, com estatística, tudo misturado ali para no final do dia a gente entender melhor, né, as pessoas, os clientes. Então eu me encontrei ali como cientista, né, mas num contexto corporativo, estratégico, né. Acho que foi um pouco assim que eu vim parar nessa área. E é isso que até hoje me encanta muito, assim, na área de pesquisa. Pô, legal, Fê. E você comentou aí que muita coisa mudou, né? Tem algum exemplo que você conseguiria tangibilizar pra gente aqui sobre o que você vê que é mais latente que mudou desde que você começou em pesquisa? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tenho uma percepção, e aí você me corrige se eu estiver errado, sobre os métodos e processos relacionados com pesquisas, eles são de pesquisas bem antigas, assim, né? Tipo, são métodos e processos que há muitos anos atrás alguém elaborou aquilo de forma matemática, etc. Eu não vejo, pelo menos, isso mudar tanto, apesar de eu não estar mergulhado, talvez, dentro, né? Talvez por isso. O que é, de fato, então, que você percebe, assim, que vem mudando com relação a isso que você falou? Pô, era bem diferente, vem se transformando e tal. Eu lembro, Lau, assim, quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas online, né, assim. Então, antes a gente tinha centrais telefônicas inteiras para a gente ligar para cliente e passar um questionário, né, assim. Hoje é muito raro que a gente vá por esse caminho, né? E essa transformação digital que a pesquisa passou desde o método de coleta, né? Além da transformação de novos métodos, novas compreensões, a gente passou por um momento em que a gente começou a fazer eletroencefalograma para começar a entender mais a parte de neurociência. Muita coisa realmente foi se transformando, assim. E eu acho que muito por conta dessa transformação digital como um todo, né? Assim, antes, a relação das empresas e das marcas com os clientes estava muito e exclusivamente no mundo físico, né? Assim, você ia a uma loja, você receber alguém na sua casa, né? Ou receber uma venda, ou receber alguém na sua empresa para fazer um pitch, né? Hoje, com a questão toda de digital, né? Muitas empresas e muitas companhias, praticamente 100% dos pontos de contato são no aplicativo, pela internet, né? Assim, então, isso fez com que a própria pesquisa tivesse que se adequar para estar onde as pessoas estão, né? Assim, então, essa é uma transformação que parece, né, que eu estou falando de algo muito antigo, mas quando você pensa, há 10 anos atrás, eram raras as pesquisas que a gente fazia por e-mail, quanto mais uma pesquisa dentro de um aplicativo, assim, né? Então, tudo isso é muito novo, né? Assim, e essa transformação, a própria pesquisa de UX, que bebe muito de métodos tradicionais de pesquisa, linkados ali, né, com toda a expertise de design ali de Nielsen Norman também, é muito recente, né? Assim, não é algo que a gente conversava ou falava anos atrás, né? Assim, e parece como se a gente existisse isso sempre, né? Assim, é tão próximo e presente nas nossas vidas aqui, dentro de uma estrutura de design, de produto, que parece que sempre foi assim, né? E não é verdade. As coisas realmente vêm se transformando bastante. Pô, muito legal esse exemplo que você deu, né? E as habilidades mesmo, assim, da pessoa? Porque aí você trouxe essa mudança, com isso também se carrega as habilidades que a pessoa precisa ter. Quais habilidades hoje você considera que são essenciais, assim, para uma pessoa que quer se tornar uma pesquisadora, ou que já está dentro da área, mas quer evoluir ainda mais, para ter mais conhecimento? O que você espera, assim, ainda mais você como um gestor também? Eu acho que tem essa parte da transformação do que é hard skill, assim, que vai estar sempre mudando, assim, né? Eu acho que a pessoa pesquisadora, ela vai estar sempre precisando se atualizar aqui em novos métodos, novos formatos, novas formas de abordar o cliente, novos contextos, né? Novas realidades que a gente tem que enfrentar. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa crescente de fraude, né? Como que a gente adapta nossos métodos para que o cliente se sinta seguro em participar de uma pesquisa, né? Seja pensando em como que eu vou abordar ele, como que eu vou bonificar esse cliente por participar de uma pesquisa. Então, esse ponto de transformação, eu acho que é um ponto muito rico, assim, né? E muito relevante.
Então, é quase como assim, a sua habilidade de absorver as hard skills depende muito das suas soft skills, assim, que é essa capacidade de ler cenário, ler contexto, se adaptar, buscar novas informações. E eu acho que vem de uma característica lá, assim, que para mim é core de um bom pesquisador, assim. Eu tenho bastante dificuldade de achar que mesmo um pesquisador mediano consiga performar sem essa habilidade, que é ser curioso, né? Assim, o pesquisador tem que ser aquela pessoa que quer sempre saber mais um pouquinho, que tem curiosidade de entender, saber a fundo, que sabe fazer boas perguntas, né? Sabe fazer esse link dessas perguntas com o que é de fato relevante para a ponta, né? Então, essas skills que carregam um pesquisador que vai conseguir ser estratégico e vai conseguir ter profundidade, eu acho que são as principais, tá? Assim, desde um estagiário até um diretor de pesquisa, precisa ter esse lado de ser uma pessoa curiosa, né? Assim, de ser essa pessoa que busca. Porque quando a gente vai para as hard skills, né? Assim, para a parte mais técnica, a gente tem pessoas que vêm de diversos lados, assim, de pesquisa, né? A gente tem o designer que carrega toda a parte de UX, de UI, e daí vai desenvolver toda a parte de teste de usabilidade, toda essa parte então, saber de heurística é relevante, né? Conhecer os métodos, testes de SUS, testes de SAM e tudo mais, mas são coisas que se aprende, né? Assim, por outro lado, a gente tem o pessoal que vem ali de ciências sociais, que carrega toda a parte de etnografia, que tem um skill muito forte na parte de entrevista em profundidade, observação, né, de comportamento. E a gente vai ter o pessoal ali que vem, às vezes, de economia ou de estatística, que carrega toda a parte quant, né, assim. A gente tem, acho que, dois tipos de pesquisadores, né, dentro disso. A gente tem esse pesquisador que vai escolher uma dessas vertentes e vai se especializar e vai buscar uma carreira especialista ali, né, e a gente tem um pesquisador que ele é um pouco mais holístico, global, assim, né, que vai ter um pouquinho de cada uma dessas skills, obviamente se desenvolvendo um pouquinho mais em alguma delas, assim, para que ele consiga ser mais completo. Aqui, né, no meu dia a dia, eu busco muito esse pesquisador que é completo, sabendo que no mercado, geralmente, a gente vai encontrar essas pontas e a gente precisa desenvolver, né, esse pesquisador, para que a gente entenda. Daí essa é uma opinião muito minha, tá? Assim, eu acho que quanto mais a gente falar de negócio através de pesquisa, falar de design através de pesquisa, mais valor a gente tem, né? A pesquisa não existe num vácuo. E para isso, acho que quanto mais ferramentas você tem na sua caixinha, mais a partir de um problema de negócio, de um problema de design, de um problema de produto, né? Ou até de tecnologia, eu vou saber qual ferramenta usar, seja quali, seja quant, né? Para que eu consiga, no final do dia, trazer uma informação relevante, confiável, para que o tomador de decisão consiga tomar uma decisão mais embasada, com menos risco, levando ali o negócio, né, para um lugar melhor do que a gente estaria sem essa informação, sem essa visão cliente, sem essa centralidade, tá? Assim, então é uma visão muito, muito mista, assim. Eu não gosto de cravar lá, putz, estudem, vai lá no site do Nielsen, leiam todos os artigos, né? Assim, sim, façam isso, né? Pô, vai em TED Talk ouvir parte de ciências sociais. Acho que é uma amálgama, assim, de tudo isso, sabe? Mas ser curioso é o ponto de partida, assim. É querer saber mais. Perguntar e querer genuinamente conhecer e entender sobre pessoas. É sobre isso, ser um bom pesquisador, tá? Pô, muito legal. E você comentou uma parada que eu tava refletindo aqui sobre saber fazer boas perguntas. Eu fiquei curioso, o que é uma boa pergunta quando a gente fala isso, assim, até pra galera entender, pô, será que eu sei fazer boas perguntas? Eu não sei fazer boas perguntas. Inclusive é bom até pra mim, como um host de podcast, né, saber fazer boas perguntas pra galera que passa por aqui. Eu vou quebrar essa resposta em algumas partes, tá? Acho que a primeira parte é que acho que boas perguntas são aquelas que trazem boas respostas. E acho que boas respostas não são aquelas que a gente quer receber, né? Assim, são aquelas que a gente precisa receber. Por que eu tô falando isso, tá? Porque muitas vezes, acho que quando a gente vê uma pessoa não pesquisadora vai fazendo perguntas, ela tá muito preocupada em capturar aquela informação específica, né, que ele precisa para seguir em frente, ou pior, né, que é validar aquela ideia que a gente tem. E quando a gente pensa em pesquisa e em montar boas perguntas,
Muitas vezes é sobre eu tentar invalidar a minha ideia para que quando eu não consiga invalidar, eu tenha certeza que eu estou no caminho certo, né? Assim. Então, quando eu falo de fazer as boas perguntas, isso passa desde uma abordagem quantitativa, montar uma escala que eu consiga capturar um insight que eu preciso, né? Então, que ela seja discriminatória o suficiente para conseguir capturar diferentes comportamentos ou diferentes opiniões, que eu consiga fazer uma pergunta aberta e não enviesada o suficiente numa quali, para que o cliente consiga trazer para mim inputs, histórias, né? Quando a gente vai para a visão de Teresa Torres, né? Ela fala muito sobre, deveria capturar histórias. No final do dia, o que ela está falando é, cara, pergunta de forma ampla pro seu cliente, para que ele te conte o que é relevante para ele. Não você pergunte se aquela sua ideia é relevante, né? É claro que dentro de uma estrutura de questionário, de roteiro, às vezes a gente parte do amplo e a gente vai indo para o específico, né? Mas saber compor e encaixar essas perguntas é muito relevante. E eu acho que um ponto que você falou aqui, que acho que para você é relevante também, né? Mas a escuta ativa, enquanto você está interagindo com o usuário, né? E você conseguir encaixar novas perguntas, readequar um roteiro para o momento certo, é também sobre fazer boas perguntas, né? Que é sobre falar, cara, não vou simplesmente para minha próxima pergunta do roteiro aqui. Abriu um assunto aqui, deixa eu explorar esse assunto que o cliente trouxe para mim. Porque se ele está trazendo, é relevante, né? É aí que a gente é centrado no cliente, porque ele está priorizando para mim, né? E não eu estou falando para ele o que é importante, né? Então, acho que fazer boas perguntas é algo que se aprende com o tempo, né? E com o exercício. A gente faz muitas perguntas ruins até começar a fazer perguntas boas, mas é essa abertura, né? De tentar entender para além daquilo que eu preciso simplesmente validar ou capturar aquele único KPI, sabe? Então, para mim, fazer boas perguntas é muito por aí, tá? Pô, adorei a sua resposta, assim, não porque eu tô me sentindo validado, mas porque realmente me explodiu muitas ideias aqui do que você comentou. E muito legal isso, cara. E quando você iniciou aí a sua carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Né? Porque você falou aí sobre ser curioso, você no começo já tinha essas skills, você comentou agora há pouco também que fazer boas perguntas muitas vezes no começo vai fazer perguntas ruins até você ir se aprimorando. Você enfrentou esse tipo de desafio também? Existiu outros desafios que você passou para chegar onde você chegou hoje e etc? É lógico, acho que a gente tem os desafios corporativos, acho como um todo, né? Acho que eles estão sempre aí se colocando pra gente, seja um projeto novo, um projeto que você nunca abordou, né? Assim, um desafio que você nunca enfrentou. Acho que é a primeira vez que você enfrenta um tipo de desafio, né? Seja uma implementação muito grande, né? Ou um produto novo, ou um momento novo da empresa, é sempre muito desafiador, assim, né? Porque às vezes quando você abre a sua caixinha de ferramenta, você não encontra nenhuma ferramenta específica para aquilo, né? E daí você tem que ter aquele momento meio MacGyver, né? De, putz, como é que eu vou... Acho que vou ter que usar essa chave de fenda aqui para abrir uma porta, né? Assim, e às vezes a gente dá muita cabeçada, né? Assim, até chegar lá. Acho que a gente teve... Eu não vou citar nenhum projeto ou momento, assim, específico, mas acho que o que eu tive que aprender e que para mim foi uma jornada, assim, é que às vezes é muito mais sobre a gente insistir e ser resiliente, né? Eu acho que falar de resiliência às vezes até soa meio papo coach, né? Assim, mas eu vejo muito que às vezes as pessoas, primeiro não que a gente toma, ou na primeira cabeçada que a gente dá, as pessoas já se frustram, assim. E muitas vezes, seja por falta de cultura de pesquisa, onde eu estava, ou por falta de preparo meu para lidar com algumas situações mais difíceis, eu tive que entregar muitos não projetos até conseguir entregar um projeto de fato, né? Assim, o que eu quero dizer com isso? Eu tive que fazer muita reunião que as pessoas falam, não é isso, não quero isso. Isso aí que você está me falando não tem valor. Ou então, esse insight que você me trouxe, eu conheço o cliente. Quem é você aí, né? Quem é seu moleque aí que tá vindo aqui falar que meu cliente não quer isso, que eu tivesse ideia, né? Assim. E às vezes a gente tem que tomar muitas dessas, mas insistir de continuar levando lá a sua ideia, trazendo qual que é o método, como que você acha que deveria ser, até que essas coisas se revertam, assim, né? Então, eu acho que esses para mim, foram desafios
que não é tão específico, porque eles são recorrentes, né? Até hoje, às vezes, a gente tem momentos, né? Pessoas, desafios que a gente passa por esse mesmo contexto, mas acho que essa jornada de você, eu acredito no método, né? Eu tô trazendo em isenção aqui, né? Método quase científico, né? Praticamente científico, né? Ele foge do método científico em alguns detalhes ali, por questões mais metodológicas mesmo, né? Eu acho que esses são os principais desafios que eu fui passando e que até hoje tem momentos que eu passo ainda, sabe? O exemplo que você deu relacionado com a questão do MacGyver aí de abrir uma porta com uma chave de fenda, realmente é isso. Porque quando a galera também me pergunta sobre que desafio você tá agora, ou o que você tá enfrentando, é sempre relacionado com uma parada nova do que você tá fazendo no seu trabalho. Porque amanhã vai ter um outro diferente. Porque as pessoas sempre perguntam, qual que foi o maior? Cara, o maior é o próximo que vai vir amanhã. Porque o que você já passou, você tem a experiência, você aprende aquelas paradinhas que você não sabia fazer, e agora você sabe. Se for fazer de novo a mesma coisa, você já vai conseguir fazer, porque você não sabia antes e agora você sabe. Mas quando vem algo novo, aí de fato é um desafio, porque você nunca fez e não faz ideia de por onde começar, às vezes, em muitos projetos. E teve um momento assim, de fato, com você também, Fê, de você falar, tipo, não sei nem por onde começar, deixa eu respirar aqui primeiro, deixa eu fazer uma reflexão pra ver por onde vou começar? Cara, todos os dias, tá? Assim, às vezes quando a gente já tá há algum tempo no mercado, a gente tem uma posição de liderança, as pessoas tendem a achar que a gente tem todas as respostas, né? Assim, e a verdade é que não, né? Assim, tá todo mundo aprendendo, se desenvolvendo em algum nível, assim. E eu acho que a gente ter a humildade de parar e falar, putz, não sei, deixa eu pensar, né? Deixa eu dormir com essa ideia. Ou principalmente, né? Acho que a gente tem um privilégio muito grande de tá no mercado que tem uma série de referências, assim, e eu trabalho com muitas delas, assim, das minhas referências, né? Poder parar, chamar um par e falar, cara, eu tô com esse desafio aqui, você já passou por isso, né? Assim, você tem, né? E daí, eu acho que dessa troca, né? Eu acho muito bonito vocês em design falando de critique, né? Assim, vou fazer um brainstorm, né? Assim, no final do dia é você sentar com pares, porque às vezes você não passou por esse desafio, mas tem alguém do seu lado que tá passando por esse desafio, já passou, e essa troca, a gente sempre vai para um lugar melhor, né? Assim, eu falo muito isso, tanto pro meu time, principalmente pro meu time, mas pros meus pares também, que assim, por mais que a gente tenha uma ideia de solução, a gente trocar com uma outra pessoa da especialidade, ou uma outra pessoa que tem uma especialidade complementar, né? Muito por conta daquilo que eu te falei, que tem gente que vem de quali, de quant e tudo mais, faz com que a solução que você chegue depois de trocar com essas pessoas seja fatalmente melhor do que a sua primeira ideia, assim. Sempre, tá? Assim. Tô falando que vai ser totalmente diferente, né? Pô, cavalo de pau, vamos pro outro lado. Não é isso, mas assim, sempre vai ser melhor do que a soma das partes é sempre melhor do que as partes isoladas, assim. E eu acho que daí que vem, eu acho que é importante a gente ter um time diverso, assim, né? Com ideias diversas, backgrounds diversos, porque sempre sai um negócio que fala, puta, eu não conseguiria pensar nisso, sabe? De partida. Às vezes trocando com um analista júnior, um estagiário, um especialista, outro gerente, um superintendente, ou alguém até do mercado, a gente chega em outro lugar muito mais legal do que a gente chegaria trabalhando sozinho, sabe? Pô, bacana, cara. Legal essa resposta que você deu de tipo, todos os dias, né? Enfrenta o desafio de calma aí, deixa eu respirar, deixa eu pensar, dormir com a ideia e depois eu volto com alguma resposta e chamar a galera, né, pra trocar. Às vezes isso acontece em 5 segundos na nossa cabeça, né, assim. Mas às vezes a gente precisa de um dia, 20 minutos, uma hora, né, uma semana, né, assim. Tá tudo bem, né, assim, tá tudo bem. Eu brinco, né, é uma piada às vezes que a gente faz na área que nunca conheci ninguém que morreu de pesquisa, né, assim. Então, assim, vamos, parou, respira fundo, vamos ver pra onde a gente vai. E vamos estar confortável para onde a gente vai, sabe? Não tem por que tomar decisão sem contexto, desconfortável, sem embasamento, sabe? Seria casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? Do nosso lado. E muito legal que você falou sobre a questão da ideia, porque muitas das vezes tem também a questão do prazo, né? E às vezes, cara, eu preciso de uma solução aqui. Só que muitas ideias, principalmente desse âmbito criativo, não tem como você falar, eu vou fazer isso em 5 dias. Principalmente se você olhar grandes artistas, né, da antiguidade, assim, os caras demoravam anos para fazer uma pintura, provavelmente porque ele ia se inspirar em alguma coisa,
E se você olhar, tem técnicas por trás daquilo também. Não é uma parada que o cara não tem técnica. Tanto que tem estudos sobre você pega a Mona Lisa lá, tem vários estudos de como foi feito, demorou não sei quanto tempo pra fazer. E perguntando pra você mesmo, Fê, de forma genuína pra entender, por que hoje tem essa ânsia, né, de tipo, mesmo com técnica, com processo, com a parte criativa, parece que você tem que, tipo, pra ontem, assim, e dar uma resposta, sabe? Eu tenho um pouco dessa percepção, não sei se você tem a mesma percepção que eu nesse quesito. Eu acho que, assim, o fato do cenário competitivo estar cada vez mais complexo, acho que em todas as indústrias, né, assim, faz com que a gente, sim, tenha que ser cada vez mais rápido nas respostas, cada vez mais rápido a gente consiga se posicionar e cada vez a gente se posicione de forma mais inteligente. Acho que essa é uma pressão dada, assim, né? É um dos desafios do contexto que a gente tem que se adaptar, e eu volto lá para aquela soft skill que eu tinha comentado lá no começo, né, de adaptação e flexibilidade. Porém, assim, contudo, todavia, uma época eu trabalhei junto com uma consultoria num projeto grande aqui dentro do banco, e tinha um consultor que ele sempre falava assim, isso aqui é mais arte do que ciência, né, assim. Então ele sempre brincava com esse contraponto entre ciência e arte. E eu acho que mesmo a função criativa, ela tem que ser científica, ela tem que ter método, ela tem que ter processo, né. Não acho que é sobre sentar na frente de um quadro em branco e esperar vir a inspiração, né. É o que você falou, acho que grandes artistas sempre têm um processo. O processo leva tempo e não adianta você colocar o bolo no forno e ficar brigando pro forno para o bolo ficar pronto antes. Tem algumas coisas que levam o tempo que as coisas levam, né? É aquela história que 9 mulheres não fazem um filho em um mês, né? Assim. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas dentro desse contexto, eu acho que essa é uma das transformações que pesquisa passou também. Pesquisa é projeto, né? Então, até uma skill que a gente poderia falar é de gestão de projetos. E projeto é escopo, prazo e custo, né? Custo que seja o custo de tempo da pessoa pesquisadora, né? Assim. E se eu tenho uma limitação, seja de recurso ou seja de prazo, o que eu vou ter que fazer é adaptar meu escopo, né? Então, a gente vê que as pesquisas mais ágeis que a gente tem hoje e processos que a gente deve desenvolver para conseguir ter uma pesquisa mais ágil, vem disso, né? Porque, eu não tenho mais tempo para esperar 2 meses para fechar uma pesquisa. Tem coisa que eu preciso fechar em uma semana, né? E daí tem 2 caminhos. Um é tomar a decisão sem ter a visão cliente, ou a gente adaptar o escopo para ter talvez uma visão simplificada do que eu faria em 2 meses, para que eu tenha uma resposta para que a decisão que seja tomada em uma semana seja melhor do que uma decisão sem ouvir o cliente, né? Assim. Então, acho que tem um pouco desse jogo, assim, da parte de arte, que é, como que eu consigo ser criativo dentro de um processo, dentro de uma limitação de recursos, seja de prazo ou de dinheiro mesmo, né? Para que eu consiga chegar numa solução, aí sim, criativa, para conseguir atender a um escopo que tenha validade, tenha valor e que tenha relevância, né? Assim, que eu consiga entregar insights relevantes. Pô, legal, cara, muito bom. E hoje em dia, com a questão do boom da inteligência artificial, né? A gente percebeu que de 2022 pra frente ali, por conta, talvez, do ChatGPT, que deu um boom, assim, já a inteligência artificial existe há muito tempo, mas veio o ChatGPT, eu acho que popularizou isso, ganhou mais força, escopo. Isso tem, de certa forma, impactado também dentro da área de pesquisa, assim, e aí no âmbito geral mesmo, tanto com a parte de vocês usarem como uma ferramenta que vai potencializar essa entrega mais ágil que você comentou, mais rápido, ou também a forma como pesquisar com as pessoas, porque as pessoas também vão ter outros tipos de comportamento. Como que você vê esse impacto de uma tecnologia, entre aspas, nova, né, chegando aí no mercado e etc? Acho que não tem ninguém que não esteja falando de inteligência artificial, né? Assim, eu acho que até você iam cancelar seu podcast se você não falasse sobre, né? Assim, eu falo, putz, tem um cara aqui fazendo podcast sem falar sobre IA, tem que ver esse cara aí. Mas acho que tem alguns impactos, tá? Assim, dos que a gente já sabe, né? Acho que tem muitos que a gente nem sabe ainda. Assim, sendo muito sincero assim com você, né? Eu acho que essa é uma característica do pesquisador, né? É importante a gente saber o que a gente não sabe. Porque aí sim a gente tem espaço para descobrir, né? Acho que o primeiro é eficiência de processos, assim. Isso está dado, acho que a gente já usava outras tecnologias para isso, e a gente vai passar, e tem passado a usar a IA para isso. Desde eficiência de construção de questionário, então como que a IA consegue já criar um primeiro draft de questionário para você partir a partir daí, ou você pode criar, inclusive,
um agente conversacional que gera questionários já com o tom de voz da sua marca, com as escalas que a sua marca usa, com as perguntas que o seu time costuma usar, né? Para a parte de tabulação de respostas, desde respostas, a parte mais quant, né? Que também pode sim apoiar, mas na parte quali, né? De categorização de comentários, resumir ali o que os clientes estão falando, seja numa entrevista em profundidade, seja numa pergunta aberta dentro de um questionário quantitativo. Eu acho que tem sim um uso que já começa a entrar mais na parte de análise, então como que a gente usa ela para agregar diferentes fontes de informação, né? Cruzar diferentes pesquisas, ou mesmo já fazer uma pré-análise, né, de um reporte ganhando tempo, né? Responde até a sua última pergunta, né? Eu acho que entra muito nesse driver de eficiência de tempo, né? Então, mesmo o pesquisador conseguindo fazer mais projetos em menos tempo, né? Conseguindo ser mais insightful dentro deles. Tem um segundo ponto que diz respeito a fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes. Então, assim, uma coisa é a gente usar a IA como uma ferramenta para gerar eficiência em processos já existentes, né? Outra coisa é, será que a gente tem entregas novas de pesquisa, novos métodos de pesquisa que a partir da IA se tornam possíveis, né? Um tema que a gente tem falado muito, tem ouvido muito, é sobre dados sintéticos, né? Como que a IA pode gerar dados extrapolar dados a partir de dados que já existem para criar novas bases quantitativas, ou como que a gente pode usar de IA para criar personas sintéticas, né? Essas personas sintéticas, eu posso ou não posso fazer pesquisa com elas? Então, tem um dilema até ético e muita coisa para ser estudada ainda, né? Quando a gente vê o que tem sido dito e conversado nos congressos de pesquisa pelo mundo, todos eles, obviamente, devem imaginar, o tema tem sido impacto de IA dentro do mercado de pesquisa, né, assim, mas tem trazido esse tipo de experimento, assim. Tem um outro lado também, que é, quanto que a gente vai ter pessoas usando de IA, né, fazendas todas de bots para responder pesquisa e receber remuneração, né, então tem uma questão de quality assurance, né, de cheque de qualidade importante, relevante, que antes você conseguia pegar fácil, né, que tinha um cara ali que estava forjando a resposta. Agora, com um LLM, né, um modelo mais vasto de texto, fica mais complexo eu conseguir capturar, né, se é uma IA que está respondendo a minha pesquisa ou se é um ser humano, né, assim. Então, tem uma série de coisas que a gente vai enxergar, e tem um ponto que particularmente me chama a atenção, que tem a ver com o que eu falei lá no começo, que é, a gente fazia a pesquisa por telefone, antes disso a gente fazia a pesquisa no papel, né, assim. Depois a gente passou para e-mail, né? Hoje em dia a gente faz muito dentro dos aplicativos. Será que os clientes vão esperar que a pesquisa seja feita por um agente, né? Dado que o agente é uma conversa não estruturada, como que a gente vai capturar isso, né? Será que a gente vai... Porque não é um bot simples, né? Já existe pesquisa feita por bot há algum tempo. Mas, e aí, como é que a gente vai usar disso também para capturar a pesquisa? Não sei, né? A grande verdade é que eu não sei. Eu acho que é muita coisa que a gente vai precisar testar, experimentar, colocar à prova, entender, mas sempre com um cuidado muito grande de não perder o foco, que é, cara, a gente precisa estar capturando o comportamento, entendendo pessoas, entendendo o cliente e ajudando os negócios aqui a tomarem as melhores decisões, né? Para que a gente consiga gerar valor, né? E ser relevante. Então, para mim, tem muitos elementos assim que vão impactar, alguns mais óbvios, outros que são mais curiosos e diferentes, assim, que a gente já tem experimentado, e outros que a gente ainda vai descobrir, né, assim. E eu acho que vai ser super interessante. Eu sou bastante otimista, tá, assim. Eu vejo algumas pessoas falando, porque vai tirar nossos empregos e tudo mais. E eu acho que é um comportamento muito parecido com o que deve ter acontecido quando a gente teve toda a revolução computacional, né? Claro que em outros patamares, em outros contextos. Eu acho que muita coisa a gente vai conseguir fazer que a gente não conseguia fazer antes, e cabe a nós aqui dominarmos a ferramenta, né? E dominarmos a tecnologia e não o contrário. Acho que esse é o desafio. A hora que você comentou sobre a pesquisa que às vezes é feita de forma quantitativa e as pessoas podem mentir na pesquisa colocando um agente para responder até para ganhar uma grana ali, porque tem muitas pesquisas que têm esse incentivo de dar um dinheiro para a pessoa responder, né? Ou um brinde, qualquer outra coisa, né?
Eu fiquei refletindo, será que aí você falou, né, que antes fazia por telefone, papel, será que por conta disso até a gente descobrir uma forma de tancar isso, né, de prevenir esses erros, ou não sei, aumentar a margem de erro, mas eu acho que é complexo com relação à pesquisa nesse sentido, aí você pode trazer exemplos e até me explicar melhor, de que vamos ter que focar um pouco mais na quali, no sentido de, cara, de talvez estar ali realmente ouvindo a pessoa para poder ter essa certeza, porque, como você falou, hoje está muito difícil você saber se realmente aquela resposta foi ou não foi em alguns momentos. Se for um chat GPT gratuito lá, a galera consegue pegar, porque tem uma forma, o pessoal até fala, pô, o pessoal tenta responder provas, né? Porque logo que o chat GPT começou a bombar, a galera começou na faculdade de EAD, assim, pegar coisa de chat GPT, copiar e colar e dar resposta, e alguns professores tiveram um trabalho a mais, né, de ter que analisar aquilo para começar a pegar isso. Mas aí você comentou sobre que tem uns tipos de respostas que é mais difícil você ter essa certeza se foi mesmo uma inteligência artificial ou não. E eu fiquei refletindo sobre isso. Será que vamos ter que focar um pouco mais até ter uma forma de estancar esse problema mais qualitativa para garantir um pouco mais ali dessa pesquisa ser mais assertiva? Ou também já existe uma outra forma que vocês estão aplicando assim para garantir isso? Como que você vê isso que eu trouxe aqui? Ou eu tô brisando muito assim? Acho que assim, fraude em pesquisa existe desde que o mundo é mundo, sabe? Desde que pesquisa existe algum tipo de fraude sendo aplicada ou tentativa. E não fraude no sentido de fraudar o cliente, mas no sentido de fraudar a pesquisa, né? Então, quando a pesquisa era preenchida por papel, tinham casos que eram capturados do próprio entrevistador tá respondendo para que ele batesse a meta dele lá nas entrevistas que tinham que ser feitas. Quando a gente fazia por telefone, eu tinha casos que eu descobria que o dono da loja estava colocando na base de dados o telefone da própria loja, para que a loja respondesse a pesquisa e não o cliente, né, assim. Então, assim, a gente sempre teve um pouco de brincadeira de gato e rato, né, assim. Tem sempre alguém tentando burlar e tem alguém tentando evitar que seja burlado. Isso vale para pesquisa, mas acho que vale para várias outras coisas da nossa vida, né, assim. A questão é que dentro disso, quanto que a gente vai desacelerando algumas inovações para que a gente consiga garantir que a gente tenha um dado de qualidade. A gente não vai assumir algo desse tipo até que a gente tenha plena certeza de que a gente está com um dado com confiabilidade, né, assim. E a gente vai continuar fazendo o quality assurance disso. Já temos métodos hiperformais sobre isso? Cara, já tem sido estudado, tá, assim. Ferramentas que conseguem com alto grau de assertividade capturar isso, né, assim. Mas a tecnologia vai avançando, os modelos vão ficando mais complexos, as ferramentas perdem qualidade, elas precisam ser recalibradas e tudo mais. Então, acho que é uma corrida de gato e rato, assim, tá? Fato é que a gente vai lançar mão de diferentes métodos, a depender de diferentes contextos, a depender dos recursos que a gente tem e a depender das limitações que esses recursos trazem, né? Esse é muito do papel do pesquisador, que é de montar o plano de pesquisa, é encontrar como que eu vou responder aquele problema, né? Assim, de forma eficiente, de forma assertiva. Muito da hora, gostei desse seu ponto de vista e desse exemplo que você falou do proprietário da empresa passar o próprio número de telefone. Aí eu fiquei pensando, para que ele contratou uma pesquisa se ele mesmo vai... Achei estranho demais. É igual as pessoas que vão na academia e mentem para elas mesmas que estão fazendo dieta, que estão treinando, se o benefício é para ela mesma, não é para outra pessoa. Às vezes tem motivadores, né? Putz, eu tenho um KPI que eu quero bater e às vezes a pessoa... Isso não é nem o dono da empresa, né? É alguém que está sendo remunerado com base num KPI de pesquisa, preocupado em bater uma meta, né? Assim, a gente sabe que essas coisas podem acontecer, e é por isso que tem que ter todos os processos de qualidade, que eu não vou falar de todos aqui, senão você vai me achar um porre aqui, mas para que o dado tenha qualidade. Se a fonte do dado não tem qualidade, todo o resto não faz sentido. É igual fazer uma pesquisa quali com o seu primo, né? Assim, não porque seu primo não seja uma boa pessoa, mas carrega uma porção de viés. Você não pode considerar que seu primo, por mais que ele seja, por exemplo, um cliente do banco, que você entrevistando ele representa todos os clientes do banco, né? Assim, então, esse cuidado com a qualidade da pesquisa é fundamental, seja numa questão de prevenção a uma fraude, né? Seja em relação a essa atenção a viés, por exemplo, tá?
Pô, perfeito. E eu gostaria de entrar num tema aqui que é um pouquinho polêmico, assim, quando a gente fala, pega artigos na internet, uns defendem, outros criticam, uns amam, outros odeiam, que é o NPS, cara. Eu queria ouvir você, a sua visão, o que você acha do NPS de fato, assim, para sintetizar um pouco pro pessoal, que tem gente que critica, aí tem gente que ama. Eu acho que, conhecendo um pouco o que eu conheço você, eu acredito que você vai dar uma resposta interessante pra galera que vai nos ouvir. Eu acho que vai ser ponderada, assim, pelo menos aquilo que eu conheço você, das trocas que a gente já teve, assim, em trabalho, sabe? E até por isso que eu quis trazer essa pergunta. Geralmente eu nem trago perguntas polêmicas, assim, mas eu acho que o NPS relacionado com a parte de pesquisa, a galera sempre gosta de ouvir um pouquinho, de saber opiniões das pessoas, e você que já tá na área há muito tempo, eu acho que vai ter bons argumentos pra falar sobre, sabe? Eu faço projetos de NPS já há um bom tempo, assim, na minha carreira, né? Desde o comecinho, desde a Nextel eu já tinha envolvimento ali com o NPS, né? O NPS, ele é uma métrica desenvolvida pela Bain, né? Da Bain Company, a consultoria, que é o Net Promoter Score, né? Então, é a avaliação líquida de promotores, né? Então, conta promotor e percentual de promotores menos percentual de detratores, né? 9 e 10 menos 0 a 6 na pergunta de recomendação. E quando a Bain lançou, né, um livro, se eu não me engano é do Rob Markey, né, que é um consultor da Bain, um sócio da Bain que fez o livro chama The Ultimate Question, né, então a pergunta definitiva. Então, eles venderam muito essa pergunta como a única pergunta que você precisaria fazer para o seu cliente para entender se você está no rumo certo, né, assim, se a sua empresa está gerando, e com base em uma série de análises, o quanto que o NPS é correlacionado com o resultado financeiro e tudo mais. E, de fato, acho que é uma pergunta muito boa para capturar a lealdade e recomendação, né, dos clientes. A pergunta de recomendação e o indicador de NPS, né? Então, o indicador pensando que é o cálculo, né, por trás da resposta da pergunta. O que eu acho que vale o questionamento eu acho que é muito difícil uma única pergunta responder a tudo, né? Assim, acho que a gente volta para aquela questão de fazer boas perguntas. É uma ótima pergunta, mas ela não responde a tudo, na minha opinião, né? Então, embora funcione super bem, acho que é um ótimo KPI, é um KPI de fácil compreensão nas empresas, geralmente muito conhecido por altos executivos, então facilita muito. Eu não preciso parar e dar uma aula de NPS para explicar o NPS, né? Diferente de outros indicadores, né? Então, quando você fala de SES, esforço e tal, a própria pergunta de satisfação, tem algumas variações de escala, dependendo da empresa e tudo mais. O NPS tem padrão de pergunta, padrão de escala, padrão do KPI, e entrega esse valor. Mas eu acho que ela, de forma isolada, sozinha, não salva uma empresa, não é o único KPI que você deveria ter, né? Acho que tem todos os KPIs operacionais que devem acompanhar, de negócio e tudo mais, mas mesmo em termos de KPI de cliente, de satisfação, a gente ter um pool e uma estratégia mais ampla de perguntas e respostas tende a trazer um resultado melhor, né? Sem, obviamente, largar ou, lançar, ou ignorar o NPS. Então, para mim é assim, é fazer a pergunta certa para o cliente certo na hora certa. Vai ter horas que o NPS é a pergunta certa. Vai ter horas que tem uma outra pergunta que é melhor. Cabe, eu acho, ao estrategista e ao time de pesquisa, ao time de indicadores, ao time de CX, né, das empresas, fazer essa reflexão. Eu estou fazendo a pergunta certa? Primeiro ponto. Eu estou fazendo ela para o cliente certo? Não adianta eu perguntar sobre recomendação para um cliente que não é um decisor, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa na realidade B2B, muitas vezes eu preciso capturar a avaliação de uma transação, de uma jornada específica. Faz sentido eu perguntar a recomendação do banco ou da sua empresa como um todo com base naquela transação? Eu acho que é uma extrapolação muito grande, né? Assim, porém, se eu perguntar se o cliente gostou daquela experiência, está satisfeito, se foi fácil, eu vou capturar um KPI, fazer uma pergunta melhor para o cliente certo, que vai me trazer melhores insights, né? E uma melhor visibilidade do que está acontecendo na ponta. Um pulso mais firme, como está a operação, como está a experiência do cliente. E quando eu falo de na hora certa, também não adianta eu fazer essa pergunta um mês depois do que o cliente passou da experiência, né? Assim, a gente sabe que o tempo, né? Se eu perguntar para você lá, o que você almoçou ontem? Você vai me dar uma resposta talvez não tão completa quanto se eu te perguntar o que você tomou no café da manhã. E se eu te perguntar o que você almoçou na sexta-feira passada, aí que você vai me contar qualquer outra coisa e talvez até inventar
um prato que você nem não passa na sua casa há algum tempo, né? Assim, então, acho que assim, o NPS é uma ótima pergunta, tem valor, acho que tem um embasamento super forte, mas eu acho que falar que ela é a única pergunta ou a pergunta definitiva é insuficiente, né? Assim, então, acho que cabe a isso. E, além disso, a própria Bain já evoluiu do Net Promoter Score para o Net Promoter System, né? Assim, do score para o sistema, pensando que também não adianta nada eu perguntar e não ter um padrão de ação e uma estratégia de como que eu atuo em cima das respostas. Seja em termos de mudança cultural, né? Seja em termos de agregar essas diferentes respostas e entender quais são as grandes dores ou as transformações que precisam ser feitas em jornadas e tudo mais, e atuar em cima disso. Então, acho que é um pouco desse encaixe. Essa é a minha visão sobre NPS, tá? Fê, muito obrigado pelo papo. Acho que foi incrível a troca que a gente teve aqui. Cara, você sabe que várias perguntas que eu gostaria de fazer não deu tempo. Eu acho que a gente tem que gravar um papo 2 aqui. Eu gosto disso porque aí tem aquela brechinha pra convidar de novo, pra dar sequência no papo. A galera gosta também, ouve de novo. Mas antes eu queria que você deixasse aí um conselho pra quem está nos ouvindo, tá entrando na área agora de pesquisa, ou já tem um tempo e quer se aprofundar um pouco mais. Que dica, assim, final você dá para essa pessoa que quer se aprofundar um pouco mais sobre pesquisa e ajudar, inclusive, dentro de uma empresa que ela possa estar atuando e não tem muita margem ali para começar a fazer pesquisa, não existe uma cultura relacionada com isso, porque a gente sabe que às vezes é difícil. Em empresas menores, que é a maioria das empresas do nosso país aqui no Brasil, não tem tanto dinheiro para investir ali dentro dessa área e que é importante, né? Eu acho que pesquisa é um ofício, tá? Assim, e quando eu falo de um ofício, eu estou me comparando aqui a um marceneiro, né? Assim, a um ofício que se aprende muito mais na prática do que na teoria, tá? Então, eu acho que, assim como esses outros ofícios, né, tão nobres, um alfaiate, né, assim como foi meu avô também, eu acho que a gente aprende muito encostando em alguém mais sênior, com mais experiência, acompanhando, tudo mais, tá? Assim, então, eu até tento muito disso, sempre criar duplinhas, assim, né? De uma pessoa mais sênior com uma pessoa mais júnior. Porque acompanhar, entender como uma pessoa aborda um problema, sugar um pouquinho desse repertório, dessa caixinha de ferramentas que não é sua ainda, né? Assim, acelera muito o aprendizado, o desenvolvimento de um pesquisador que tenha essa aptidão para a área, tá? Então, eu acho que em empresas maiores, eu acho que é sobre você ter a humildade de demonstrar o que você não sabe e colar numa pessoa mais sênior para aprender, seja trabalhando junto ou seja pedindo ajuda. E eu acho que em empresas menores, em que o pesquisador navega mais sozinho, geralmente é um pesquisador mais sênior, né, assim, já passou um pouco, eu acho que é não se descolar do mundo lá fora, assim, sabe? Putz, buscar treinamento, seja da Exomar, do Nielsen, para tentar participar de congresso, e tentar manter um contato com uma rede de outros pesquisadores que estejam em outros lugares, tá? Seja para, queria ouvir aí como que vocês estão estruturados, o que vocês estão fazendo. Você já teve, sabe, aquele mesmo papo que eu te falei, assim, você já teve esse problema? Eu acho muito difícil, obviamente, ninguém vai abrir segredo industrial, trazer detalhes ali de uma operação estratégica, mas essa troca técnica, eu acho que ela é muito válida, tá? Assim, e eu acho que é por ali que se aprende. E sendo resiliente, né? Eu acho que às vezes tem algum choque geracional, né, de uma expectativa. É importante que a gente entenda que a gente vai, muitas vezes, conviver durante um bom tempo em lugares que não tem uma cultura de pesquisa desenvolvida. E cabe a nós, pessoas pesquisadoras, desenvolver essa cultura, né? Assim, a gente tem que entender que isso é parte do nosso job. Essa é parte da nossa atuação. E não só fazer entrevista, né? Fazer entrevista... Se você é um pesquisador que acha que fazer entrevista é o seu trabalho, reflita, né? Assim, é muito mais do que isso. Oh, show de bola, Fê. Deixa aí também as suas redes sociais, LinkedIn, se você tem Instagram, como que a galera pode te encontrar aí pra, sei lá, gostei das palavras que o Fê usou no Papo de UX, eu quero chamar ele pra um café virtual, ou que mora em São Paulo e quer levar você aí pra tomar um café lá na Bela Paulista. Eu sempre falo da Bela Paulista porque eu não sou de São Paulo e quando eu vou pra lá, eu gosto de ir naquela padaria, apesar de ser uma bala, eu acho carinha, mas ela é incrível, ela tem muitos cafezinhos legais e tem umas coisinhas baratas também que são acessíveis. Falar uma curiosidade, então, a Juliana, que é do meu time, trabalha comigo,
Ela é filha do gerente da Bela Paulista há anos, né? O pai dela trabalhou a vida inteira na Bela Paulista. Então vale esse papo aí com a Ju, já que você é um fã ali da padaria, tá? Perfeito, vou chamar ela. Maravilha. Eu, há algum tempo, abdiquei de boa parte das redes sociais, tá? Acho que por uma escolha filosófica minha, ideológica, mas eu sigo com o LinkedIn, que é Felipe Botelho. Então pode me adicionar lá, a gente pode trocar uma ideia, com certeza. Pô, valeu demais, Fê, mais uma vez, por ter aceito esse convite, gravar aqui com a gente o Papo de UX. E quero agradecer também vocês, ouvintes, que estão sempre aqui acompanhando os nossos papos. Lembre-se de deixar o seu like, ativar as notificações na plataforma de podcast que você está nos ouvindo e também pegar o link deste episódio e compartilhar com mais pessoas aí pelas redes sociais. E se você quiser ouvir algum papo específico, manda lá pra mim nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, fica à vontade para indicar pessoas também. Assista a gente também lá no YouTube, tem um podcast que eu faço com meu amigo David Art, que chama Semiose Podcast, que é um outro canal que a gente tem por lá. Vale a pena você também ver muitos papos incríveis que a gente tem. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.